administração também trabalhará para as construções dos 10 reservatórios, porque hoje nós precisamos ter a demanda, não é só a demanda, por exemplo, pedir para a população economizar, mas você precisa também trabalhar para aproveitar o momento, período de chuva, né, para nós termos esses reservatórios para, no caso, atingir as demandas na falta, principalmente na falta de quando a água, por exemplo, abaixa-se o rio, nós não temos água. O que me preocupou bastante nesse último audiência que nós tivemos na Câmara, na apresentação do seu plano de água, que foi contratado pelo DAI, me preocupou muito sobre as perfurações dos poços na nossa cidade. Hoje já nós não temos mais condições, eu acho que você deve ter essa informação, de que Bauru não suporta mais perfurações de poços artesianos. A cidade em si, no seu plano de água, que foi apresentado a nós, a cidade ela tem muitos poços, e isso pode também afetar a todos nesses poços que são, tem muitos poços que são hoje na nossa cidade, clandestinos, né, que não são legalizados, e isso também, nesse plano, foi apresentado, e certamente o Departamento de Água já está atrás desses poços, para que possamos aí, dos proprietários, para que possa colocar nas suas, como se diz, legalização como necessita. Por exemplo, eu não sei se eu estou apresentando a vocês aquilo que vocês esperavam, né? Mas, para mim concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, de que nós temos hoje alguns poços da cidade, por exemplo, um projeto que a própria prefeitura estará trabalhando, o projeto de interligações de todos os bairros da nossa cidade. É um projeto seguinte, que se falta água em uma certa região da cidade, então, se tem já esse projeto executado, para que faça a interligação de um bairro para outro, para que o bairro não falte água, como nós temos tido aí alguns bairros que falta água, e infelizmente, por ou quebra-bomba, ou algum outro vazamento da adutora, então a população falta água, 2, 3, 4, né? E isso daí se torna difícil à população. Por isso eu quero aqui encerrar a minha fala e dizer o seguinte, de que há uma preocupação muito grande, tanto da nossa parte como legislador, como também munícipe dessa cidade. Eu, no período de tempo que eu estou nessa cidade, nasci nessa cidade, 51 anos, e eu nunca vi a falta de água na nossa cidade como aconteceu nesse ano. Esse ano foi um dos anos que mais afetou a nossa cidade com a falta de água. Principalmente as pessoas que ligam para nós, dizendo, olha, vereador, nós estamos 5, 6 dias com falta de água, a água não chega, e quando chega na torneira, ela não chega não enche a caixa. Então é complicada a situação. Por isso nós estamos trabalhando junto para que possamos resolver esses problemas que infelizmente nós estamos enfrentando nesse ano. Muito obrigado. Agradecemos a participação da Aline, participação do irmão André, do Dr. Sakai, e nós temos algumas perguntas. O momento temido, né? E a gente tem algumas específicas direcionadas e algumas que são de âmbito geral, aí quem se sentir à vontade
para responder a pergunta, tá? Essa daqui é específica para o pastor. Bauru está preparada para enfrentar a crise da falta de água? Não. Bauru hoje não está preparada. Não está preparada. Por isso que foi contratado o projeto de ação para que possamos resolver esse problema de água na nossa cidade, né? Foi apresentado qual região que precisa ser perfurado um poço, qual região que precisamos mudar a interligação de um bairro para outro. Então isso daí, infelizmente, Bauru não está preparado para isso. Mesmo com a compra de equipamentos, caminhão-pipa, maquinário, mas Bauru não está preparada para isso ainda. A gente agradece até que não está preparada, mas que está se preparando, sim, né, para que não haja essa falta. Que nem, por exemplo, com esse plano que foi apresentado, esse plano já está dando o âmbito daquilo que se precisa fazer, não só num período desta gestão, mas que tenha continuidade nos outros governos também, para que possamos resolver esse problema. E estarmos preparados para isso. Essa também é específica, irmão André. No site da USP, diz que no Brasil, só este ano teve 7 terremotos. A pergunta: isso é devido à água do aquífero estar baixando, aí causa os terremotos? E isso não é bem a minha área, né? O meu lance é olhando para cima, né? A atmosfera. Mas eu não tenho conhecimento para responder, mas eu creio que não. Que tem mais movimento das placas tectônicas, né? E aqui a nossa região, nós estamos bem no meio dessa placa. Aí tem que falar com um geólogo de plantão, que não sou eu, né? Eu sou meteorologista de plantão. Estava agora de tarde, né? Estava de plantão agora de tarde, agora vim para cá. Mas eu creio que tem a ver mais com o movimento dessas imensas placas tectônicas, né? E o Brasil não está bem onde, como é que eu posso falar? Na periferia, no limite dessas placas tectônicas, que é ali que ocorrem os movimentos maiores dessas placas que causam os terremotos. Agora, quanto a a diminuição ou não do aquífero, eu não saberia dizer, porque eu não tenho conhecimento para tal. Aline, o que fazer para chover mais? Será despoluir, não poluir? Bem, para chover mais, eu creio que não, que é não poluir, né? Mas a chuva depende do Senhor. Acho que nós devemos orar mais. Eu acho que nós devemos orar mais. Olha, vereador, o que a Prefeitura de Bauru, acho que até o senhor já respondeu, tem feito para amenizar essa crise hídrica em nossa cidade, além do rodízio? Bem, primeiro passo, eu acho que é o passo fundamental hoje da administração. É combater os desperdícios de água. Se você analisar, você vai ver, hoje nós temos, foi apresentado por esse plano, 47% de perca de água na nossa cidade. Isso é muito grande. Então, eu acho que o primeiro passo hoje para a administração é combater o desperdício de água, sobre os vazamentos que nós temos na nossa cidade. Esse é o primeiro passo. Por isso que a administração hoje, ela está contratando mais encanadores, para que podemos ter o trabalhador, para que ele possa também ajudar a vencer esse processo, porque não adianta nada só temos equipamentos, mas não temos a pessoa qualificada para isso. Obrigada.
Uma pergunta não foi direcionada especificamente, é assim, se a falta de água piorar, uma forma alternativa poderia ser pegar água do mar? Quem quer responder? Seria viável, né? Mas é caro, né? Economicamente muito caro. Agora, pensando lá na capital, São Paulo, quantos quilômetros está do mar? 90. Tá, mas é só isso? Não. Quanto tem que subir para chegar lá? Imagine um investimento, bombas, etc., construir uma tubulação para lá, fora só a usina de esse é o trava-língua. Como é que é? Dessalinização. Isso aí eu vou deixar para a irmã falar, porque é um trava-língua. E é caro, só essa usina. Agora, imagine levar água até a capital, até a região metropolitana. Então, estamos falando de valores astronômicos. Numa falta de água, isso é relativo, esse custo-benefício, né? Muito caro, pouco barato. Agora, se estiver faltando muita, né, a crise for aumentada, né, for se tornar inviável, eu acho que é uma saída, né? Na minha cidade, Natal, Rio de Janeiro, também estão pensando nisso também. Mas lá é um pouquinho mais barato, né? Porque o mar está do lado, né? Mas tem que se tomar o cuidado onde você vai captar essa água, né? Tem que ser longe, um pouquinho longe do litoral, porque o ser humano, né, não sabe aproveitar a natureza de Deus, né? Está ali impactando a região e tudo que ele faz, né, joga no mar, né? Poucas cidades têm estações de tratamento que possam poupar os rios, né, os lagos, as lagoas e o oceano de maneira geral. Pastor, a meteorologia não poderia saber que chegaríamos à seca no estado de São Paulo? Por que nada foi feito? Bem, é como o irmão André apresentou no seu gráfico. Desde 99, isso vem, a falta de água e chuva tem acontecido no nosso planeta, né? Eu vejo que, eu falo pelo período que eu estou hoje como vereador da cidade. Hoje o DAI, ele está tentando colocar a casa em ordem. Para quê? Para atender as demandas da cidade, porque a demanda da cidade é muito grande. Por exemplo, nós temos uma cidade como essa, nós não temos tratamento de esgoto na cidade. Foi aberto agora a licitação, já tem a empresa que ganhou a licitação, e nós, graças a Deus, que nós vamos ter o tratamento de esgoto na nossa cidade. Isso para a gente é muito bom. A cidade, porque você jogar o esgoto nos rios, e é como o irmão disse, fica difícil para depois você beber a própria água, né? Então eu vejo que isso já é um avanço para a nossa cidade, nós termos o tratamento de esgoto na nossa cidade. Eu sou de São Paulo, quando eu vim para cá estranhei isso. Como não tem tratamento de esgoto aqui? Né? Não é a Sabesp, e aquele acidente no condomínio, né, que tinha fossa. Então isso foi uma coisa interessante. Como um condomínio fechado não tem um tratamento de esgoto, usa fossa, né? Por exemplo, o que o município vem trabalhando de uns anos para cá é os interceptores que precisa ser ligado, né, até aonde vai fazer a estação de tratamento de esgoto. Então hoje, por exemplo, em Bauru, pode-se dizer que nós vamos ser privilegiados de ter o tratamento de esgoto na nossa cidade, que isso é muito importante. Pelo menos a taxa já vem. A taxa já vem. Vereador, por que o DAI demora tantos dias para regularizar um vazamento em nossa cidade, às vezes semanas? Que é o que o senhor tem falado, né? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que a gente, quando
quando alguém nos pergunta, eu respondo com muita sinceridade. Quando chega até nós solicitamos ao DAI. Há uns anos atrás, você via um vazamento, você ligava no DAI, o DAI ia na hora lá para consertar. Hoje, por exemplo, a cidade ela passa por um processo também. O seu próprio encanamento já é um encanamento antigo. Você pode ver, você recapeia uma rua e de repente, depois de estar recapeado a rua, vem o DAI perfurar, vem abrir o asfalto, que estava lisinho, está bonitinho, porque tem um vazamento. Então, nós temos que nos preocupar, isso também é uma preocupação da administração, sobre a troca desses encanamentos que certamente na cidade precisa ser revisto. Então, a demora hoje para você atender o munícipe é porque existe muitos vazamentos na cidade. E hoje, é por isso que hoje o Departamento de Água e Esgoto está contratando mais encanadores para trabalhar nessa área. Obrigada por isso, porque realmente nós moramos numa rua, e não é só privilégio ou não daqui de Bauru, mas a Sabesp também é assim. Eu já morei em cidade com a Sabesp. Acaba de fazer o conserto da rua, o asfalto, aí a Sabesp vem, quebra, e na calçada e na sua casa você precisa consertar. Eles não consertam. Você precisa vir e consertar a calçada e dentro da sua casa, né? Então, parece que está brigando entre si, né, os departamentos. E talvez para o irmão, né? Se chegar ao ponto de termos que utilizar a água do mar, o país estaria em condições tecnológicas para isso? Eu creio que se não está, porque não tem o hábito, né? Não tem essa demanda, mas com certeza os especialistas da área, né? Eles estão preparados. Agora, em termos de tecnologia, temos o Israel, né? Que é lá do deserto, né? Pega a água do mar ali, Mediterrâneo, no fundo do mar Mediterrâneo e transforma aquele país desértico num país com agricultura, né? Com agricultura boa para poder atender a demanda daquela nação. Eu creio que se não tiver saída, continuar essa escassez de chuva, né? Seria uma saída, né? Para essa solução, pelo menos em algumas localidades. Esses grandes centros urbanos, seria, especialmente aqueles que estão no litoral. Eu acho que seria uma saída. Agora, há um custo envolvido, né? Há um custo muito elevado, então tem que se procurar essas outras alternativas até, mas essa seria uma das alternativas caras, mas que seria uma alternativa. Obrigada. Aline. Qual a estratégia que a pedagogia utiliza para preparar nossas crianças, futuros consumidores? Bem, eu sou pedagoga, mas eu não trabalho com crianças na rede escolar, mas eu sou professora do Ministério Infantil da minha igreja e sou mãe de 2 filhos, um de 7 e um de 10 anos. E eu vejo que a melhor maneira de ensinar já a criança a ser um cidadão e fazer a preservação do meio ambiente é sim a conscientização, já de pequeno, com trabalhos específicos para ele, orientando mesmo cartilhas, na linguagem deles, trabalhos. Na igreja nós já fazemos isso, estamos fazendo há pouco tempo, de novembro para cá, tentando conscientizar as nossas crianças. Essa é a melhor maneira, para que cresça aí um adulto mais responsável. Em casa eu sempre estou ensinando os meus filhos, escovar os dentes com a torneira fechada, não jogar nada na pia, porque vai para o esgoto e tal. Tem que estar ensinando e conscientizando. Nós, como pais, e aqui a igreja, né, as professoras do Ministério Infantil, esse é o melhor caminho mesmo, de pequenininho, já do berço, conscientizar. Obrigada. A água da chuva pode ser usada para consumo próprio, tipo beber,
pós-filtrada? Depende. A água potável, ela tem os requisitos para serem para o consumo humano. Mas, a grosso modo, se ela cair numa superfície limpa, você até poderia beber. Não seria recomendado, né? Por exemplo, quando a chuva cai num telhado, né? Numa goteira de um telhado. O ideal é você esperar alguns minutos daquela primeira chuva, daquela primeira água, cair, né? E depois você pegar para consumo. Também o ideal é você fervê-la, já que ela não é considerada, vamos dizer assim, potável, nos termos que os órgãos de gerenciamento de recursos hídricos preconizam, né? Mas, em tese, assim, a grosso modo, poderia sim, mas com alguns cuidados. Outra pergunta é, se despoluísse o rio Bauru, ajudaria o fornecimento de água em Bauru? Se toda a poluição fosse retirada, né, poderia, né, colocaria na rede do DAI, também passaria pelo mesmo tratamento, né, pelo mesmo tratamento que a água que vem lá da Serra de Agudos, né, que desemboca aqui que passa aqui pelo limite entre Bauru e Piratininga, onde está a lagoa de captação, colocaria também, se passasse pelo mesmo processo de purificação, de potabilidade, que é o termo, né, daria sim para o consumo humano. Agora, o trabalho está sendo feito, né? A Nuno de Assis foi toda quebrada, né, para colocar os interceptores. Esse é um trabalho primário, para antes da construção da ET, né, que é a estação de tratamento de esgoto. Então, eu acho que, pelo que as notícias que nós vemos no jornal, o próprio vereador citou aqui, Bauru está caminhando para um caminho correto, né? Já deveria ter sido tomada há muito tempo, sim, mas agora, pelo menos, a gente está vislumbrando um cenário diferente. Quem sabe daqui a uns anos o Rio Bauru possa ser, não sei, tecnicamente, se é viável ou não, o volume de água que tem ali, etc., mas em tese seria possível. Obrigada. Vereador, com o aumento dos conjuntos habitacionais, são perfurados vários poços. Será que não seria viável o controle destas obras? Bem, antes que construa, no caso, a construção desses prédios, é feito um levantamento e um estudo do pacto ao DAI, Departamento de Água e Esgoto. E o Departamento de Água e Esgoto, ele dá todas as diretrizes se pode construir ou se não pode. Então, isso é já uma determinação do próprio projeto, que é o projeto do governo federal, da Minha Casa Minha Vida, que passa primeiramente pelo processo, no caso, a informação do DAI. O DAI precisa autorizar. Se o DAI disser o seguinte, porque não é só o tratamento, não é só a perfuração do poço de água, é também a rede de esgoto, aonde vai. Então, ela precisa ter um estudo para isso. E se não tiver um estudo aprovado pelo DAI, então não tem condições de construir esses empreendimentos da Minha Casa Minha Vida. Pergunta para o André. Temos dados sobre períodos de seca para 2016, 2017, 2018. Falando em previsão de clima, esse é um assunto muito, vamos dizer assim, a incerteza é muito grande. Previsão de tempo já ainda mais para essa época do ano, as ocorrências daquelas pancadas de chuva, uma nuvem cumulonimbus isolada se forma sobre Bauru. A extensão dela, 3, 4 quilômetros. Então, muitas das vezes a chuva vai cair aqui na região do Redentor. Eu moro ali do lado do Camélias. Só vou sentir o ventinho, fresquinho. E às vezes não cai uma gota de chuva ali. Imagine, eu estou falando de coisa eu com a ferramenta do radar meteorológico, quase em tempo real, observando. Já é difícil a precisão de chuva vai cair. Agora imagine eu pensar para meses para frente. Então os modelos são utilizados para calcular isso, chamados modelos numéricos de previsão de clima, diferente dos modelos numéricos de previsão de tempo,
Aí tem toda uma técnica envolvida, umas equações que regem o movimento, tentam reger o movimento da atmosfera, que eu não vou perder tempo de falar aqui, mas a dinâmica é diferente para você verificar isso para frente. Os modelos ainda não estão muito abalizados a esse ponto. Se 2016, 2017, daqui a 3, 4, 5 anos, vamos ter períodos semelhantes a esse. Né? É muito impreciso ainda. Apesar de toda a tecnologia que nós dispomos, existe uma limitação do ser humano, né? Dos modelos que são calculados, né? Muitos parâmetros desconhecidos ainda, envolvendo o clima e também a previsão de tempo, de maneira geral. Para a gente, meteorologista, tempo e clima são coisas distintas, mas para a pessoa que não conhece é diferente. Né? Então, tempo é 3, 4, uma semana, 10 dias. Quando eu falo previsão de tempo. Previsão de clima, quando aumenta o período, vamos dizer assim, para 3 semanas, 1 mês, para frente. Então, está falando coisas de anos aí, né? Ano que vem, 2 anos, 3 anos, então é difícil você precisar. Né? E até mesmo difícil para saber como que vai ser o próximo trimestre. Imagine para como que vai ser daqui a 1, 2 anos. Obrigada. Aline, parece-me estranho pensar que um país que se paga tanto imposto, o governo não saiba resolver o problema da água. Será que por trás disso não está um plano para trazer o anticristo? Realmente o Brasil é um país que se arrecada muito imposto. E até voltando um pouquinho à pergunta que foi feita ao irmão André, a respeito da dessalinização da água, é um recurso muito caro, né? Mas eu acho que, de acordo com o que o Brasil, acho que o Sakai sabe muito melhor do que eu disso, o que arrecada de impostos, se tivesse um pouquinho mais de organização aí com a distribuição das verbas, nós conseguiríamos sim utilizar a água do mar. E aí qual que é o final da pergunta mesmo? Se é para trazer o anticristo. Então, é um plano para trazer o anticristo. Nós estamos caminhando para isso, né? Tá tudo aí já, tá tudo muito fácil para que ocorra, para que aconteça aí um só dominando tudo, né? Nós já temos a internet do ano 2000 para cá, 2002, foi uma evolução muito grande e com toda essa tecnologia é bem provável que eu creio que nós já estamos sim seguindo para o fim, né? Para o término, para a volta de Cristo, na verdade, né? Então eu vejo que pode ser sim aí uma estratégia para o anticristo. Alguém quer responder? Vereador, o DAI tem falta de funcionários, mas quando há um concerto, fica vários funcionários no mesmo local, mais ou menos 10 pessoas. Por quê? Boa pergunta. É? Vamos tentar resolver. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse o presidente do DAI, por isso que eu gostaria de ter trazido ele aqui. Mas isso é uma coisa assim que eu... O senhor quer levar essa pergunta para ele? Mas eu vou questionar ele, vou dizer para ele nessa pergunta. Mas deixa eu só... gostaria de deixar, pelo menos responder, não na sua totalidade, porque eu acho que... Mas nós temos observado, eu, por exemplo, como cidadão, eu tenho observado também nas ruas, quando nós estamos, que há esse procedimento. E às vezes eu fico questionando por quê. Por quê? Um dia eu perguntei para uma pessoa, disse, mas por que fica tanta gente para consertar um buraco, um vazamento? Aí disse o seguinte, não, porque a hora que precisa até consertar, nós precisamos do equipamento, esperar o equipamento chegar no local, né? Depois ele vai cavucar, a máquina vai cavucar e você vai fazer os remates que tem ali. Mas para isso, por nós não termos hoje o equipamento, porque hoje, por exemplo, se você olhar na cidade, todos os vazamentos que nós temos na cidade hoje,
por exemplo, primeiramente vai uma pessoa na frente, ela faz o quê? Risca o asfalto com a máquina, com uma maquininha já preparada para isso, e fica ali, aguardando o quê? O pessoal vir com o maquinário para fazer aquele vazamento, né? Eu falo isso porque eu já tenho observado isso. E questionei isso algumas vezes na tribuna, perguntando, mas por que isso acontece? Não seria mais viável, por exemplo, alguém que liga e fala, olha, tem um vazamento próximo à minha residência, ou na rua da minha casa, ali, em frente da minha casa. Não ficaria mais fácil você anotar e falar assim, olha, eu vou enviar a equipe tal para fazer esse conserto, mas vai com a equipe completa. Vai com o encanador, vai com o maquinista, com a pessoa que vai operar. Porque para você abrir um asfalto, você precisa ter um maquinário correto para isso. Então eu me questiono muitas das vezes nesse aspecto. Tá? Mas eu acho que com a contratação de mais encanadores, com a compra de mais maquinários, na qual o próprio prefeito disse que nesse mandato ele comprou mais de 15 milhões de equipamentos para o DAI. Então eu creio que isso vai ter que resolver. O que nós não podemos ficar é a população, porque a população acompanha todo o passo a passo de cada funcionário do DAI. Obrigada. Aline, eu vou fazer duas numa só. No tempo de Elias, não choveu devido ao pecado. Poderemos dizer que a falta de água e chuva é juízo divino? Você acha que Deus nos falou alguma coisa quer nos falar alguma coisa para o nosso país, já que estamos vivendo essa crise de água? Eu vejo que a falta de chuva, na verdade, eu entendo que qualquer desarranjo natural da natureza são as profecias bíblicas aí, né? As coisas acontecendo da palavra de Deus. E eu penso que a chuva é de Deus, se ele achar que nós vamos ter que passar um tempo aí de seca, e ele trata dessa forma. A Bíblia fala que é assim, e tem um provérbio, o provérbio 29 e 26, que é bem curtinho, mas eu achei bem bacana. Muitos buscam o favor do governante, mas é do Senhor que vem a justiça. Então, muitas vezes a gente fica jogando a culpa, né, no vereador, no governador, mas, na verdade, tudo está na mão de Deus, sob o controle dele, e nós só temos que orar, nós temos que ouvir. E aí tem uma pergunta que fala se Deus quer falar alguma coisa, né? Se Deus quer falar conosco alguma coisa. Eu penso que Deus, como eu disse no começo, ele é misericordioso e ele tem dado a nós chance de se converter, de se entregar verdadeiramente para Deus e viver a palavra dele, né? Que é o amor ao próximo, é o arrependimento, é a mudança de vida. E todas essas coisas são para nos atentarmos mesmo. A palavra dele é que ele existe, né? Fazem já tantos anos que Jesus se foi e nós estamos esperando a volta dele. E como eu disse, eu vejo que tudo já aconteceu, falta muito pouco. Então, todos esses sinais aí da natureza, é tudo devido à ação humana? Sim, mas é assim. Deus também já sabia disso. O homem precisa cuidar das coisas, né, para poder ter, até mesmo para estar cumprindo aí um mandamento de Deus, né? Então, o que Deus quer falar conosco é que nós nos atentemos a Ele, dê ouvidos a Ele, nos convertamos a Ele e vivemos uma vida, assim, de verdadeiros cristãos mesmo, fazendo a nossa parte, se é que tem a nossa parte, né? Porque às vezes eu fico pensando, então, será que se o homem tivesse se planejado tanto, se projetado, será que não teria nada acontecendo? Será que o homem tem essa capacidade de falar, eu vou dessalinizar a água do mar e nunca vai faltar água? Será que o homem tem essa capacidade? Está na mão dele? Será que está sob controle do homem mesmo? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todas as coisas são da vontade de Deus.
a chuva vem porque Deus quer, todo aquele gráfico que ele apresentou lá, aquela atmosfera, tudo lindo, é tudo de Deus, o homem jamais conseguiria fazer nada sozinho. A gente tenta, né? A inteligência humana, desde o Éden lá, né? Comendo a maçã, querendo ser Deus, querendo saber, e isso tem destruído o homem. Então, a resposta para tudo isso, eu penso que seja, sim, os sinais dos princípios das dores. Não vai acabar amanhã, nem depois, não é esse mês, também não sei, né? Mas assim, tem água, ainda tem água agora, né? Ele pode voltar, claro. Mas ainda está tendo um pouco de água, né? Ainda está tendo aí rios transbordando no Amazonas e tal. Mas ele está próximo. Eu penso que nós já estamos aí, falta pouquíssimo. Pouquíssimo. Não sei se nós vamos ver, mas porque é até estranho falar, né? Porque antigamente as pessoas pensavam dessa forma, né? Quer dizer, já fazem 2000 anos, mas é que para Deus os dias deles são diferentes dos nossos, né? Mas os sinais, e eu quero ler rapidinho mais uma vez para vocês. Tem tempo, Eunice? 4 minutos. Rapidinho. Tem só mais 2. Mais uma vez, o princípio das dores, então. Mateus 24, 6, 7, 8, 32 e 33. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca. Então, é isso. Eu gostaria que vocês refletissem nisso também. E será que eu vou ter mais uma oportunidade para falar depois ou não? Não, só agora. Só tem mais 2 perguntas, uma para cada. Então tá bom. Obrigada. Essa daqui é o arca, escultura criada na África, gera 100 litros de água por dia, gratuitamente. Por que não criar algo assim em larga escala na região? Primeiro que eu não estou entendendo o que é isso aí. É o que? A escultura? Como assim? É uma fonte? O que é? Eu não tenho conhecimento do que se trata isso. Eu também. O Aka? Desculpa. Uma escultura criada na África. Não, mas ela não cria água, né? A água tem que vir de algum lugar, né? Uhum. Tá. Pode ser em alguns lugares, né? No Chile, no deserto do Atacama ali, você tem algumas telas que captam água, né? Porque a atmosfera ela é constituída por vários gases, né? Dentre eles o vapor d'água. Ele, assim, em termos de porcentagem, ele não é tão grande, mas ele é fundamental para a vida humana. O gás mais abundante na atmosfera seria se eu não me engano, o nitrogênio. Se eu não me engano, em torno de 70% ali. Aí depois você tem o oxigênio, né? E tem o vapor d'água, que é a combinação de hidrogênio com oxigênio, a fórmula química é H2O, né? Mas dá para pegar alguns litros, aí um período de tempo, mas eu não sei se a eficiência para a demanda de uma cidade, de um núcleo urbano seria interessante, né? Seria viável isso economicamente, né? Mas para gerir uma casa ou um núcleo populacional pequeno, teriam que ter várias telas, eu conheço tela, né, que eles colocam, né? Várias telas dessas para tentar abastecer uma população pequena. Agora, pensa isso em grande escala. Já pensando em Bauru, né? Quase 400 mil habitantes. Não sei se isso seria viável, né? Mas para uma comunidade pequena, para uma casa, ou aí eu não conheço os cálculos direitos, né? Dependendo da atmosfera, do vapor d'água que tem aquela região, quanto que se transformaria em água, né? Isso aí eu desconheço, mas acho que não seria viável para uma população grande. Obrigada. E mais uma para o vereador Sakai, e a gente vai estar encerrando. Seria possível algum tratamento para a poluição, fazendo com que a água se torne potável?
Hoje nós já temos na nossa cidade, né, tratamento. O tratamento hoje, quando ela vem, por exemplo, captada no Rio Batalha, ela passa pela o departamento que trabalha em cima dessa água e envia para o consumidor, né? Eu creio que depois do próprio tratamento da água, por exemplo, do esgoto, né, automaticamente eles vão fazer um tratamento específico. Agora, para ser você beber, não. Eu acho que isso não tem condições. Tá? Obrigada. Okay. Nós agradecemos a participação de todos e nós queremos agora dar uma lembrancinha em nome da juventude. Depois o Jackson vai fazer o sorteio, né? E após a entrega da lembrancinha, que é para vocês ficarem com sede, beberem mais água, não esquecerem jamais da água. Acho que o Jackson com o pastor. Pastor? Por favor, obrigada. Obrigada, doutor Sakai. Obrigada, André. Doutor André. Obrigada, Aline. Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu queria pregar nesse momento, é brincadeira, hein? Não, gente, primeiro eu estou de costas aqui, desculpe, mas eu queria, assim, agradecer, apesar de além de qualquer coisa, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, da irmã que está aqui conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente suas vidas. É um privilégio para nós tê-los aqui. Eu quero dizer, assim, que nós fizemos esse convite quase aí super em cima da hora, mas pela misericórdia de Deus, os irmãos nos atenderam. Eu louvo a Deus por isso, pela disponibilidade. O nosso carinho também especial pelos irmãos que vieram. Hoje é muito difícil nós tirarmos as pessoas de casa. Nós temos uma concorrência que nós só vencemos porque Jesus vai levar a igreja para o céu. Mas o mundo é uma concorrência, né? A gente tem uma dificuldade de tirar as pessoas de casa. E várias pessoas ficaram em casa. A gente tem bastante gente assistindo ao vivo, nada contra, Deus abençoe também. Mas a gente queria louvar a Deus e agradecer por tudo isso, por esse evento aqui que nós temos de 2 em 2 meses na igreja, tratando de assuntos relevantes, que é o Falando Nisso, né? É mensal, né, Jacques? Mensalmente aí. Nós, na última oportunidade, estivemos falando sobre os terroristas lá de Paris e agora sobre água, e no próximo mês nós vamos ter de novo aí algum assunto também. Eu só queria ler um texto, se você permite aí abrir sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 15. Só vou ler, não vou pregar não, só ler aí, e você fica com esse texto para você aí. Êxodo 15, 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois que eu sou o Senhor que te sara. Amém. Queria só fazer essa leitura, eu estava sentado ali, eu sabia que eu ia falar no final, né? Eu poderia até falar sobre Apocalipse, mas eu falei, não, deixa eu ir para o Êxodo para não causar muito pânico, né? Mas eu queria agradecer, vamos orar, né? Encerrando aí, muito obrigado mesmo, vamos ficar de pé, vamos orar, pedindo a esse Deus maravilhoso que nos sara, que nos cuida de nós, né? Se não for o Senhor, vamos orar. Ó Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor hoje nos enriqueceu com a presença desses irmãos, nos enriqueceu com o teu Espírito. Estivemos aqui falando sobre assuntos relevantes, assuntos que dizem respeito à nossa vida, à nossa dependência de ti.
Ó Deus, fiquei muito feliz de ouvir uma frase aqui do nosso irmão André, que apesar de toda a tecnologia, nós não podemos prever o futuro que o Senhor conhece tão bem. Ó Deus, a nossa tecnologia não é nada. Nós não somos nada e o Senhor é tudo. Nós dependemos de Ti para tudo. O Senhor é tudo para nós. Ó Deus, nós sem o Senhor não somos absolutamente nada. Nós Te agradecemos por causa de Jesus, porque o Senhor resolveu o nosso maior problema. O Senhor sabe que nós sem Ti perecemos, mas o Senhor nos salvou em Cristo. Nos deu o Teu Espírito. Nós Te louvamos por esse presente. Ó Deus, abençoa a nossa igreja aqui. Que nós sejamos um farol a iluminar para o mundo. Abençoa as nossas vidas. Que nós sejamos, Senhor, enriquecidos a cada dia com Teu Espírito. Ó Deus, abençoa, Senhor, o vereador Sakai. Concede a ele ricas bênçãos, Pai. Que ele possa representar-nos como tem feito até aqui. Sabemos, Senhor, de todas as dificuldades, todas as provações que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, mas pedimos, Senhor, que ele seja mais do que vencedor. Ó Deus, muito obrigado porque o conhecemos, sabemos que ele é Teu servo. Também queremos Te agradecer pelo irmão André, que com tanta alegria, quando estava conversando comigo pelo telefone, se dispôs a vir aqui. Nós vemos a Tua mão em tudo. Obrigado, abençoa a vida dele também, o seu trabalho, esse tão importante que ele faz, e que o Senhor abençoe ele também. Abençoa também a irmã Aline, Senhor, com a sua família. Abençoa porque ela se dispôs aqui a vir falar sobre este assunto. Ó Deus, muito obrigado pela vida dela também, por a coragem que ela teve de estar aqui, Senhor. Muito obrigado também pela Eunice, que esteve mediando com a Kelly esse trabalho. Ó Deus, e obrigado pelos irmãos todos que trabalharam aqui, que estiveram fazendo o máximo que podiam para que esse evento acontecesse. Enfim, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos acompanhe a cada dia. Ó Deus, manda chuva, Pai, para que possamos beber a água, mas nos referimos à chuva da Tua salvação, Senhor. Porque não adianta nós darmos conforto à população e as pessoas se esquecerem de Ti. Ó Deus, sobre todas as coisas está o Senhor e nos curvamos à Tua vontade soberana. Ó Deus, sabemos que tudo vem de Ti e nós, Senhor, humildemente nos colocamos diante das Tuas mãos, esperando que o Senhor nos abençoe na medida em que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa essa cidade de Bauru, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quero agradecer também a sua presença. Temos alguém que está nos visitando aqui, não é da nossa igreja, alguém que nos visita nessa noite. Muito obrigado, viu? Já agradecemos. Mais alguém? Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter agora um sorteio, né? Eu ia falar outra coisa. Podem assentar ali então para participar também, né? Eles estão participando também, não? Não fizeram perguntas? Tá bom, só para saber. É só para ficar. Tá bom. Amém. Quero agradecer em nome dos jovens